Meus caros, Bananinha tá enrascado, hein, gente? Inquérito foi aberto contra ele pelo Alexandre de Moraes. Os ministros do Supremo dão como certa uma retaliação contra o Bananinha. E a coisa parece que não vai andar nada muito bem, tá, gente? A gente tá enxergando isso. O Reinaldo Azevedo tá falando a respeito de prisão preventiva até. O pai do Eduardo Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, vai ter que ser ouvido nesse processo. E o Bananinha já tá atacando os policiais federais, já tinha feito ataques sistemáticos ao delegado Fábio Chora. É importante que isso fique registrado. É importante que isso fique registrado. Flávio Bolsonaro está atacando a Polícia Federal desde quando as investigações resvalam no pai dele. E ninguém aqui está falando, o Lucas, necessariamente de prisão, tá? Mas o que acontece é que agora, para as eleições de 2026, a gente está vendo a família Bolsonaro sendo colocada em labaredas, em praça pública. Acabou o romance. Acabou o romance. É a extrema-direita se destruindo. E tal como progressistas que nós somos, a gente tem que ser muito fiel a esse público e ajudar eles a se destruírem. Contem com a minha ajuda, família Bolsonaro, para vocês serem extirpados da política brasileira. Contem com a minha ajuda. Parabéns. Que ideia magnífica de mandar o Duda, esse imbecil, para os Estados Unidos. Olha, parabéns, que coisa maravilhosa, que ideia magnífica. Vamos mandar ele para os Estados Unidos. Não vai dar problema nenhum com o judiciário, não. Assim, eu tô batendo palma e tô sendo irônico aqui. Tem uma dimensão disso que não é nada engraçada. Que, de fato, se o Trump quiser mexer os palitinhos dele, fazer alguma coisa com o Brasil, a gente tá sob esse risco. Isso não é engraçado. Agora, se eles forem para lá e o plano deles não der certo, o Bolsonaro for preso e o Trump decidir apoiar uma próxima liderança de extrema-direita, olha, que plano maravilhoso, que sabugice e que burrice absurda essa família tem. A família Bolsonaro achava que era a família real no Brasil. São uns tontos, são uns burros. Merecem tudo de ruim que está acontecendo com eles. Mas assim, parabéns. Que ideia magnífica. Que ideia magnífica. Mas aí que tá, Lucas. Ele sabe dos interesses, mas ir pro tudo ou nada com os Estados Unidos é burrice. É burrice. O Império Americano se mantém por uma política muito mais sofisticada do que essa tronchice desses caras. O que eles vão conseguir com isso? Com o Alexandre de Moraes não vá mais para os Estados Unidos? Tá bom. Sanciona. Vai trocar pro. Assim, se o Trump não instaurar de vez uma ditadura, aí sim é uma razão para a gente se preocupar. Se o Trump não instaurar de vez uma ditadura, troca o governo para um partido democrata, pronto, ele recuperou os direitos. Uma coisa que a gente precisa se tocar como brasileiros, tá? Nós temos que nós temos que estar focados nos nossos interesses. Então, o Brasil deveria pensar primeiro no Brasil, em segundo lugar no Brasil, em terceiro lugar no Brasil. Tem que primeiro ter isso. E uma coisa que a gente tem que botar na cabeça, tá? O golpe de 2016 teve apoio internacional, a Dilma foi apiada daquela forma, as reformas neoliberais passaram, nós tivemos a CLT esgarçada, nós temos os trabalhadores uberizados, nós temos o genocídio da população negra. Mas deixa eu contar um segredinho aqui para vocês. Na geopolítica mundial, o Brasil não é nada para os Estados Unidos. O Brasil é um quintal. E eles nos enxergam como quintal no governo Trump ou fora do governo Trump. Nós somos um quintal americano. Por isso que eu tô falando que a estratégia dos Bolsonaros é burra. Eles estão achando que os Estados Unidos não acham que a gente é um quintal. Eles acham que nós somos um quintal deles.
E nós somos um quintal que não incomoda. Nós não incomodamos. Os Estados Unidos está preocupado com a China. Os Estados Unidos está preocupado. Aí, no caso, o Trump tem a tese maluca da expansão territorial. Aí ele vai para cima do México e do Canadá porque são próximos. Mas ele não vai mexer os palitos dele para uma economia tendo a importância da China no páreo. Ele não vai se mexer para isso. Nós somos um quintal, gente. Nós somos um anexo. Nós somos na casa ali da grande América, nós somos o canteirinho ali que os Estados Unidos às vezes desce para brincar um pouco. A gente não é tão importante assim. O Lula é uma liderança muito importantíssima pelo seu trabalho no combate à fome, mas eu estou dizendo, o Brasil como todo não é tão importante. A gente precisa tomar cuidado para a gente não se atribuir uma importância que nós não temos. Estou falando na visão dos americanos. Não estou dizendo na visão mundial. É óbvio que o Brasil é importante. Nós temos uma reserva importantíssima chamada Amazônia, que está no radar dos Estados Unidos e da Europa, mas tem muito mais coisa no mundo do que nós na jogada. E é por isso que a estratégia dos bolsonaros é essencialmente burra. Eles acham que emulando o comportamento mais imbecil do Trump, eles vão agradar o chefe. O bolsonarismo é o cara que puxa o saco do chefe e acha que tá abafando. É o cara que vai na festa e causa. É o que o Eduardo é. Eu botei na capa da live hoje, ele promovendo o livro ali do Olavo de Carvalho com a capa ali, né, a extremidade ali, escrito idiota. Ele é um idiota. Ele é um imbecil coletivo do Olavo de Carvalho. O Eduardo Bolsonaro é uma besta quadrada. É o retrato cuspido da merda que o pai dele representa na política. E esse cara foi um dos mais votados de São Paulo. Nós estamos numa rota de idiotização e de não compreensão geopolítica. Que, olha, e é uma não compreensão geopolítica que é o seguinte, eu tenho críticas à política de relações exteriores do governo Lula. Eu acho ela excessivamente americanizada. Mas o Eduardo é tão burro, é tão imbecil, é tão estúpido, é tão limitado, que ele faz o Lula parecer um gênio. O Lula é um gênio perto da família Bolsonaro. Eles acham que ficar chupando o saco do Trump vai adiantar alguma coisa. Os Estados Unidos nunca se guiaram por isso, gente. Nunca se guiaram por isso. Golaço do Lula retomar as negociações com a Angola. A África tem que estar junto com a gente, pessoal. A África está toda dominada pela China hoje em dia. Pelos investimentos chineses. E o bolsonarismo, ele não é só extremista, ele é burro. Ele é burro. É uma aula de você ser um inepto, um limitado intelectualmente. É uma pós-graduação. É uma burrice em escala industrial, gente. Essas pessoas, elas deveriam ter vergonha de um dia se declararem parlamentares, políticos, presidente da República. O Bolsonaro, presidente da República, é uma vergonha. O Bolsonaro é vergonhoso na nossa história. E nós tivemos ditadores militares, nós tivemos bestas quadradas, nós tivemos assassinos na presidência. A gente teve de tudo, mas o Bolsonaro é uma vergonha. É uma pessoa que não sabe se portar. E não é que não sabe se portar do ponto de vista elitista. O Lula é um homem de hábito simples. Mas a família Bolsonaro é o que há de mais lixo. É o que há de mais lixo na política nacional. É o esgoto. O futuro do bolsonarismo é menos vergonhoso do que o Bolsonaro hoje. O futuro do bolsonarismo me amedronta. Um Tarcísio, um Nicolas, são pessoas que me assustam. São pessoas que sabem usar melhor as redes. São pessoas mais dissimuladas, mais hipócritas, mais cínicas.
O Bolsonaro é um acidente ferroviário. O Bolsonaro vai ser preso por um quase golpe, sendo que eles não conseguiram emplacar narrativa nenhuma. O Bolsonaro é essa pulsão de morte do Freud, sim. Ele é um desejo autodestrutivo do brasileiro. O Bolsonaro é o nosso desejo de autodestruição. O Bolsonaro é o nosso ódio ao Brasil. Quando eu falo que o Brasil não é tão importante do ponto de vista americano, gente, eu amo esse país. Eu acho que o Brasil é um país maravilhoso. Eu acho que o Brasil tem uma cultura, tem uma comida, tem um folclore, tem terras, tem costumes, tem um caldeirão cultural, e um caldeirão cultural negro, preto, indígena, que é maravilhoso. Eu amo a cultura brasileira, mas a gente há de reconhecer qual que é o valor real das coisas, do ponto de vista geopolítico. Os Estados Unidos não nos respeitam há muitíssimo tempo. Tanto não nos respeitam que patrocinaram uma ditadura de 21 anos aqui. Eles não têm o menor respeito pelo povo brasileiro. Eles não têm a menor compaixão pelo povo brasileiro. Eles falam dos regimes ditatoriais das repúblicas de bananas dos outros, mas eles menosprezam e eles contribuem. Então é importante. Se vocês nunca provaram vinagrete de abacaxi, nossa, que coisa maravilhosa. Deve ser delícia, maravilhosa. Gosto muito das pimentas, das coisas maravilhosas desse país. O Brasil é lindo, é maravilhoso. E o bolsonarismo, o Eduardo Bolsonaro, é o ódio ao Brasil. Eles odeiam o Brasil. Eles vivem num Brasil que não existe. É o que a Edith Oli falou aqui. Eu sou de São Paulo, nascido na Avenida Paulista, e eu permito que falem mal do meu estado e dos paulistanos. São Paulo é uma capital de merda. Valorizam esses merdas que não valem nada. São Paulo acha que é Nova York. São Paulo podia ser melhor do que Nova York. Se a gente não quisesse ser tanto como os americanos, nós seríamos melhores do que eles. Então é importante, gente. É importante a gente entender a brasilidade, entender a nossa cultura, entender a nossa terra, o nosso local de pertencimento. Isso é uma coisa que jamais eles vão entender. Eles nunca vão entender isso. Eles sempre vão se vender pelo que há de fora. E eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês querem se inspirar num agente exterior, olhem para a China. A China é um colosso que as pessoas não têm ideia do que é. Eu tive a oportunidade como repórter de estar 10 dias na China no ano passado. E foi provavelmente a viagem que mais transformou a minha vida. A minha vida. E não se trata de puxar saco de pessoas no exterior. Trata de entender quais são os tempos atuais. Nós não estamos vivendo tempos comuns. Nós não estamos vivendo uma era tranquila. Nós estamos vivendo uma era em que nós precisamos de estados fortes, como é o Estado chinês. Nós precisamos de políticas públicas, porque a China, o Lula tem grandes proezas com o Bolsa Família, com o Fome Zero, com mais médicos, com Ciência Sem Fronteiras, com todas as políticas públicas que ele e Dilma Rousseff compartilharam. Mas a China tirou bilhões de pessoas da fome. Bilhões de pessoas da miséria. A Revolução Comunista lá deu certo. O socialismo com características chinesas deu certo. E a gente está vivendo no fundo do poço, na lata do lixo, por conta dessa família chamada Bolsonaro. A família Bolsonaro é o maior acidente que nós tivemos no pós-ditadura. É a pior herança que os generais nos deixaram. Os generais da ditadura militar nos deixaram um mau militar que é uma pessoa horrorosa para governar esse país. Para governar esse país. Essas pessoas têm que ser investigadas, essas pessoas têm que pagar caro pelo que elas fizeram. Eu estava vendo no final de semana e me sensibilizando também com uma história de uma outra pessoa que passou pelo mesmo problema na pandemia. Eu
Eu tava lendo a entrevista da... Tá ouvindo, na verdade, né? É um vídeo, né? A entrevista da Janja para podcaster a Tati Bernardi, lá da Folha de São Paulo. E o relato ali que a Janja fala, que a mãe dela já estava com Alzheimer e ela perde a mãe por uma internação no meio da pandemia, explica muito porque a Janja é odiada pela extrema-direita e porque ela tenta se colocar tanto. Nós somos filhos, gente, nós somos filhos das pessoas que perderam seus entes queridos na pandemia. A gente não pode perdoar essa gente. Essa gente que adula o Trump, essa gente que adula os Estados Unidos de forma crítica, essas pessoas que odeiam o país. Porque essas pessoas governaram esse país durante 4 anos. E por mais que eu tenha críticas ao governo Lula, e o Lula merece todas as críticas, o governo dele tem que ser melhor, tem que ser mais à esquerda, tem que ser um governo que um olhar para o social. Mas eu jamais vou comparar, eu jamais vou perdoar um governo que condenou à morte 700 mil pessoas, um governo em que um cara imitava as pessoas com falta de ar na televisão. Eu não vou conseguir perdoar um governo em que destruiu o Ministério da Cultura, destruiu os ministérios da Esplanada. Eu jamais vou perdoar um governo que colocou milícias digitais para atacarem jornalistas, que eu fui alvo de processo, que eu fui alvo de ameaça de morte, que eu tive que me mudar da minha cidade por causa disso. Isso eu nunca vou perdoar. Não tem perdão para isso. Não tem perdão para isso. Não há jornalismo imparcial que se sustente nisso. Nós estamos aqui para vingar aquelas pessoas que morreram naquela pandemia. Nós estamos aqui para dar o troco para aquelas pessoas que sofreram. O Alexandre de Moraes está fazendo o trabalho de, enfim, punir de uma forma mais ou menos... de punir de forma plenamente justa esses criminosos seriais. O Cacai me disse várias vezes, o Bolsonaro é um serial killer. E o fato dele não ter sido condenado pelos crimes da pandemia é um dos maiores... É o crime do século. Ainda bem que no caso do golpe de Estado alguém fez alguma coisa. Ainda bem que no golpe de Estado alguém fez alguma coisa. E quando eu falo de se vingar, eu falo de se vingar assim, gente. Eu não gosto de cultivar esse sentimento, porque ele é um sentimento muito pessoal, muito passional e que não encontra laço na racionalidade. Mas eu acho que nós somos humanos também. Eu acho que nós somos minimamente empáticos também. Você não precisa ter perdido um parente querido na pandemia para estar com a gente nessa luta. E se você perdeu, muito provavelmente você está com a gente nessa luta. Se você perdeu o parente e você entendeu a importância do seu voto, você entendeu a importância da vitória de Lula em 2022, se você entendeu todas essas coisas, você sabe exatamente do que eu estou falando. Você sabe exatamente do que eu estou falando. É o que o Leomar Nascimento está falando aqui, de Paraibana. Sim, senhor. O sangue dos que morreram por falta de vacina da Covid-19 clama por justiça. Nós estamos aqui por memória, por resistência e por ataque. Nós estamos atacando essas pessoas, sim. Isso aqui é uma ofensiva. Isso aqui não, a gente não está na defensiva mais. A gente precisa avançar para cima deles para que isso nunca mais se repita. A gente não fala ditadura militar nunca mais? Nunca mais negacionismo. Nunca mais Bolsonaro. Nunca mais essas pessoas que jogaram a reputação do Brasil no lixo. Nunca mais um ministro da saúde da qualidade subterrânea que teve um Eduardo Pazuello. Eu nunca vou me esquecer dos gritos e do desespero das pessoas que estavam no entorno desse ministro, vendo ele fazer as maiores atrocidades enquanto ele comprava sacos pretos. Ele comprava sacos pretos para as pessoas que estavam morrendo na pandemia. Ele não queria comprar as vacinas. Ele queria tratar as pessoas com hidroxicloroquina. Falei para uma testemunha da CPI da Covid. Eles fizeram um plano diabólico para assassinar as pessoas, sobretudo os velhinhos no meio da pandemia. É vingança, sim. Vocês vão sentir na pele o que vocês fizeram com as pessoas. E vão sentir na forma da justiça, que vai punir vocês de uma forma exemplarmente. E vão sentir também num segundo aspecto, na história.
Isso não vai sair Isso não vai sair da biografia de vocês. Ah, Pedro, mas você está falando aí o julgamento da história e tal. Demora, mas vai acontecer. Vai acontecer. Quem está com a pena, quem está com a voz, quem é a imprensa capacitada, são as pessoas que resistiram na pandemia. São as pessoas que resistiram na pandemia. Tem golpismos, tem pessoas de direita sabotando o governo? Tem, claro que tem. Ninguém disse que a luta ia ser fácil. Mas a pena está com a gente. A história está conosco. As pessoas não podem esquecer. É o que a Lilian Macedo está falando aqui nesse momento. Obrigado por relembrar disso, Pedro, porque as pessoas estão esquecendo. Eu não esqueço nenhum dia, Lilian. Eu não esqueço das pessoas que eu perdi. Eu não esqueço da saúde mental que eu perdi nesse período. E eu acho que todos vocês perderam comigo. A gente não perdeu só fisicamente as pessoas, a gente perdeu do ponto de vista da gente não ter saúde para lidar também. Casais se separaram, famílias se separaram. A gente enfrentou períodos nada fáceis. Nós nos tornamos outras pessoas depois daquela pandemia. E não foi fácil para cada um de nós encarar isso. Cada um sabe a luta que tem. Cada um sabe o que perdeu no meio do caminho. Mas eu também digo para vocês assim com orgulho, eu conquistei muita coisa por conta disso também. Eu conquistei muita coisa e eu não vou parar. E a gente não pode parar, a gente não pode esquecer. A gente tem que ter memória, a gente tem que ter justiça, a gente tem que ter respeito à ciência, a gente tem que ter respeito à verdade. E é por isso que a gente fala dia sim, dia também da prisão de Bolsonaro. É por isso que a gente fala a respeito do Estado Democrático de Direito, que isso é uma coisa que a gente tem que agradecer ao Reinaldo Azevedo por lembrar todo dia. Tem um sistema de justiça nesse país. A gente tem que fazer esse sistema valer. E esse sistema precisa punir, mas punir de uma forma dura o que esses caras fizeram. O Lucas Silva falou aqui, quem viu uma pessoa sendo segurada por 4 enfermeiros e um montado na pessoa para fazer intubação sem anestesia, não tem como esquecer disso nunca. Exatamente. Exatamente. Maria Alice Marques Santos. Bolsonaro atrasou muita vacina, com isso houve mortes que poderiam ter sido poupadas. Ele executou essas pessoas, gente. Ele tirou a máscara de uma criança diante das câmeras. Ele fez motociata, gente. Ele andou de jet ski. Então, meus caros, a gente precisa todo dia lembrar dessa luta e todo dia fortalecer aqui os nossos canais progressistas. Aí eu vou entrar no papo chato, que o Lucas e a Lilian sempre já contribuíram aqui com a gente. Eu tô falando com você, que nunca contribuiu aqui com o canal, que nunca mandou um superchat. Por ter esse posicionamento que nós temos, por abordar a política dessa forma séria que a gente aborda, a gente depende das doações do público. Então a gente depende que vocês cliquem no Seja Membro aqui embaixo. A gente precisa de 2 membros novos no canal. Você pode ser membro a partir de R$5 mensais. Ganha um curso de jornalismo básico para poder curtir e entender as notícias e decodificar as notícias e estruturar as notícias. Você também pode contribuir com o canal clicando no cifrãozinho aqui do lado direito, utilizando seu cartão de crédito ou cartão Google, para vocês ganharem livros. Os meus livros aqui no canal estão a R$20 em formato e-book. Então, quem puder nos ajudar, manda uma contribuição, manda uma ajuda, faça como Edith Oli, porque agora falta um membro só. Faltam um membro e R$200 de superchats ou de Pix para folhademocrata@gmail.com, conta de Alessandra. Se for ajudar no Pix, diga o valor no chat. Tem o nosso Apoia-se também, que vocês podem contribuir, apoia.se/folhademocrata. Por que é isso, gente? A gente sobreviveu graças a doações de vocês, ao quase nada que cai aqui da plataforma do YouTube. Retomamos a monetização, ainda bem. A gente ficou 3 meses desmonetizados. A gente passou o diabo aqui para nunca esquecer essa mensagem. Nós estamos aqui pelos mortos da pandemia. Nós estamos aqui pelas pessoas que sofreram pela ausência de ciência. Nós estamos aqui pela política pública que deu comida para as pessoas que estavam passando fome na rua. A gente não quer jamais voltar para a fila do osso. A gente não quer jamais voltar para o mapa da fome. Nós somos brasileiros que, sim, nós amamos esse país. Amamos verdadeiramente. Amamos o seu povo,
amamos a sua cultura, mesmo com todo o conservadorismo, mesmo com toda a inversão de valores, mesmo com a família Bolsonaro. Esse lixo vai passar porque a gente vai combatê-lo todos os dias. Tem uma coisa pelo menos positiva que o Bolsonaro traz, é a união do nosso campo político, é a comunhão das nossas ideias, é a gente estar efetivamente preparado para encarar tempos difíceis. É a gente estar preparado para desenvolver o raciocínio necessário para esses tempos. Então é importantíssimo que nós estejamos fortes, fortalecidos e focados nessa missão que a gente tem agora. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.